Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, entrando aqui ao vivo. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live na Educando Moving. Olá, olá. Vou entrando, tô tentando ver se eu acho o Marcelo aqui para convidar ele. Tá entrando, acho que deu. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Aqueles 5 minutinhos, né, Ju? Para o pessoal Isso, vamos dar aquela, esperar um pouquinho o pessoal entrar. que estão lá, Daí daqui a pouco. bem-vindos. Obrigado pelo estar nos prestigiando. Ó, o pessoal, Olá, boa noite. O pessoal já está entrando. isso, muito bem. Sejam, Aí, é um prazer estar com vocês. esperar mais uns minutinhos para a gente poder começar. Como é que tá aí a temperatura aí em Belém do Pará? Aqui bem quente, viu? Bem quente mesmo. Aqui eu não posso dizer o mesmo. Então, Norte e sul, né, pessoal? A diferença. ó, Marcela Pinto entrou, boa noite. Boa Jonathan, noite. Jaqueline, doutora Jaqueline, professora também do nosso curso da Educa Moving, trabalho, advogada, cuida das nossas questões jurídicas. Letícia entrou. Seja bem-vinda, o Jonathan, a Letícia, a Bruna. Ah, que legal, pessoal. Estão entrando. Thalita. Boa noite, Jonathan. Acho que a gente já. Eu não sei se eu oculto, eu acho que eu oculto as mensagens agora e depois a gente abre quando for as perguntas. Eu vou deixar assim por enquanto. Se atrapalhar alguma coisa para você, a gente tira e depois a gente volta quando for aberto para todo mundo. Pessoal, a gente vai então começar, né? Conversar um pouquinho aqui com vocês. É, o intuito dessa live hoje é trazer informação, fazer um bate-papo descontraído, falar sobre o empreendedorismo, sobre a nossa experiência empreendendo na enfermagem, né? Contar um pouquinho da nossa história, abrir a mente de vocês, falar um pouquinho sobre as oportunidades do mercado, oportunidades de negócio e conversar um pouco. E no final a gente vai deixar aberto para vocês um espaço para vocês fazerem pergunta, para a gente conversar um pouquinho e poder auxiliar vocês. Tudo bem? Então acho que a gente pode começar. Eu vou me apresentar, né? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, eu já atuo há 12 anos e na parte de empreendedorismo eu comecei a atuar mesmo ali foi em 2019, mas em 2018 eu sempre fui muito envolvida com idosos, desde a minha graduação, assim, eu sempre participei de vários projetos de pesquisa com idosos. Em 2018, como eu trabalhava, ainda trabalho, né, na emergência do hospital, do Hospital Universitário, começou a surgir alguns trabalhos para fazer medicação a domicílio. E dos idosos que eu já tinha alguns projetos. E cuidei de alguns idosos, fiz tratamento, aplicava medicação, mas fazia isso de forma gratuita. Eu não
cobrava, assim, eu ia lá, cobrava o custo, mas não cobrava para ter um lucro naquilo ali, né? Mas ali eu já estava começando a empreender, né? Porque eu já estava tendo a minha rede de contatos, as pessoas já estavam me chamando, eu já fazia alguns atendimentos, então querendo ou não, eu já estava envolvida dentro do empreendedorismo, mas eu não sabia e nem percebia, né? Eu só não sabia como fazer esse negócio ser rentável e trabalhar sobre isso, né? E aí, em 2019, eu comecei a fazer especialização de estomaterapia. E quando eu fui fazer essa especialização no Albert Einstein, a primeira aula foi sobre empreendedorismo. E lá nessa primeira aula eles levaram os profissionais de sucesso de várias áreas dentro da estomaterapia e ali foi um leque. A minha mente parece que explodiu. Eu vi as opções, as áreas de atuação, meus colegas que já estavam ali na especialização, muitos já estavam empreendendo, o próprio Marcelo, né, que eu conheci na especialização, já empreendia há muitos anos. Eu falei, nossa, que legal, o enfermeiro ele pode empreender, ele pode ter sucesso, ele pode ter o próprio negócio. E aquilo ali foi um boom para mim, assim, foi uma abertura, uma mentalidade, assim, uma mudança brusca. E a partir dali eu decidi que eu iria empreender. E comecei devagar, né? Comecei com atendimento domiciliar, divulgando meu trabalho com os médicos, colegas que trabalhavam comigo no hospital, e aí foram encaminhando para mim os pacientes, eu comecei a atender devagarzinho, peguei a época pandemia, onde eu atendi bastante pacientes pós-Covid, de internações de UTI, com bastante lesões de supressão, e ali eu comecei a fazer os atendimentos e empreender. Só que eu comecei de uma forma meio assim, vou lá, atendia, fazia o registro num prontuário ali que eu tinha, não tinha um termo, nenhuma documentação, eu não sabia se eu tinha que ir no Corém fazer algum registro, se eu não tinha que fazer um registro. Eu achava que eu só ia na casa do paciente, oferecia o meu trabalho, né? E fazia o registro no prontuário e tava tudo certo. E não era, né? Então, com o tempo, eu fui fazendo network, fui conversando e fui vendo que não, que eu estava totalmente equivocada, né? Que tinha que ter os protocolos, que tinha que ter as documentações, mesmo fazendo atendimento domiciliar. E aí, com isso, eu fui melhorando os atendimentos, eu fui melhorando a questão das burocracias, fui normalizando, fui fazendo os protocolos, e aí foi tudo com mentoria, porque eu não tinha, eu pensei assim, poxa, eu quero começar a empreender. E aí eu procurei na época se tinha alguma mentoria, alguma consultoria que pudesse me ajudar, porque eu não achava nada na época para poder, em 2019, não, eu quero abrir meu negócio, o que eu vou fazer? E eu não achei nada específico, eu procurei cursos, procurei mentores, eu estava disposta para alguém sentar e falar, olha, faz assim. E eu não encontrei, então eu fiz a forma que eu achava que tinha que fazer. Falei com um colega aqui, falei com um colega lá, eles davam algumas informações e, e eu fui tipo fazendo, fui atendendo, gostava dentro da área da estomaterapia, tratando pacientes com lesões. E aí mais para frente começou a vir a demanda de pacientes que moravam em outras cidades, pacientes que não sentiam vontade de eu ir na casa deles, ou que se sentiam mais confortáveis realmente num espaço. E aí eles perguntavam, tá, mas eu não tenho como tu ir na minha casa, teria como eu ir até você? E aí começou a surgir a necessidade de eu ter um espaço. Eu falei, gente, como é que vou ter que partir para isso? E aí segurança, tá, mas será que eu vou abrir uma clínica, abrir um consultório, vou ter que pagar por mês um valor? Será que eu vou ter clientela suficiente para isso? Será que eu já abro sem ter clientela? Meus pacientes hoje em dia são de atendimento domiciliar, e aí eu tive aquela insegurança. E aí eu comecei a atender em coworking, onde eu podia alugar por hora. E aí foi maravilhoso para mim, porque daí eu me senti muito segura, porque eu pegava, agendava meus pacientes da semana, ligava no coworking, agendava aquela hora e atendia no coworking. E ali eu fui montando a minha agenda de pacientes fixos, né? Os pacientes vinham até mim. E aí eu percebi que eu gostava do domiciliar, mas eu preferia muito mais atender em consultório, porque quando você vai a domicílio tem a questão do trânsito, tem deslocamento, né? Tem tempo que você perde para isso, né? Tem também a questão de você estar na casa do paciente, não ter um espaço para você trabalhar, muitas vezes você tem que se virar com o que tem. E no teu consultório não, você tá lá, ele vem até você, você consegue cumprir melhor o horário, você consegue fazer os atendimentos. Então, ali eu vi que eu preferi. Então, eu comecei a investir em marketing para os pacientes chegarem até mim. Então, eu fui apresentar meu trabalho nos consultórios médicos, me apresentei, falei que eu estava atendendo em consultório para tentar fechar parcerias, fiz panfletagem, fiz marketing digital para esses pacientes ir chegando até mim. E o que realmente me trouxe pacientes foi o boca a boca.
parcerias também traz, com certeza, mas o boca a boca foi o que mais foi positivo para mim e foi trazendo esses pacientes, eu fui me sentindo segura e eu migrei do cowork para um aluguel de um consultório num espaço. E, consequentemente, agora eu estou indo para minha clínica. Então, eu fui degrau por degrau, dentro sempre respeitando os meus limites, as minhas necessidades, e eu fui subindo até chegar na parte de hoje atender em clínica e atender também atendimento domiciliar. Então, é isso. A minha parte de empreendedorismo. E também tem a questão da Educa Moving, né? Que daí tem, como a gente trabalha com feridas, sempre teve aquela questão de fazer cursos, capacitações justamente de feridas, as pessoas pedindo cursos online. E o Marcelo e a gente já tinha esse projeto, né, no papel de muito tempo, e aí a gente abriu essa parceria para passar conhecimento sobre tratamento de lesões, sobre empreendedorismo, capacitar profissionais enfermeiros, e aí a gente abriu a Educa Moving com esse intuito. Pode falar, Marcelo. Ju, gente, brilhante a trajetória da Juliana, né? A minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Eu já tenho... Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Mendes, eu sou enfermeiro dermatológico, titulado pela Sapiens, sou enfermeiro estomaterapeuta pelo Albert Einstein, onde eu tive a oportunidade, além de fazer a especialização em estomaterapia, conhecer a Juliana, né, e se tornar grandes amigos para que a gente pudesse estar juntos nesse projeto. Juliana também tem uma mente muito inquieta, muito empreendedora, que casou com a minha e surgiu a ideia, sei lá, esperando o Uber da gente resolver montar um negócio e sermos sócios. Estamos aqui, né? Bom, a Uber minha na Paulista. foi meio que isso, né? Mente empreendedora é mente inquieta, né? Mente que sai da curva, que rompe bolha e quando surge uma nova bolha rompe de novo. Nós somos isso, né? E a Juliana fez uma narrativa da trajetória dela que eu achei de maneira muito sintética e resumida, mas que pontuou já aí uma possibilidade enorme de Tá conteúdo. cortando, Marcelo? Melhorou agora. Tá cortando bastante. Peraí, rapidinho. Henrico, abre a porta aí pro papai e filho. Só pedir para abrir a porta aqui, porque às vezes a internet, o repetidor fica ruim. Uhum. Deixa aberto. Isso. Melhorou? Melhorou. Pronto. Eu acho que às vezes a internet fica ruim. Bom, então a trajetória da Juliana, ela na trajetória nessa testemunhal, vamos assim dizer, ela mostrou a importância de ter acesso a uma infinidade de conteúdos para que a gente possa fazer a nossa trajetória ser uma trajetória menos arriscada possível, né? Para que a gente mais acerte do que erre. A minha história com o empreendedorismo começou ainda na graduação, em 1997. Aos 16 anos de idade, eu já decidi que eu queria ser um empresário na área da saúde. Eu estabeleci 3 metas profissionais para mim já naquele momento. Que eu seria doutor antes dos 35, me tornei aos 33, e que eu seria secretário de saúde e fui aos 22 anos de idade, com 7 meses de formado. Porque é isso, é você estabelecer metas com prazos muito bem definidos, porque você tem que saber onde você quer chegar, né? E em 2015, também já trabalhava, já tinha doutorado, já tinha sido professor de 10 universidades, concursado público, federal, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa, né? Ainda faltava uma das metas. Eu já tinha tido outras empresas, sócios, não certo, por pensarmos muito diferente, né? Pensamentos díspares. Por isso que é importante a gente entender de fato o que é essa sociedade, ou como se constrói uma sociedade, porque é literalmente um casamento, né? É um contrato. Então, em 2015, faltava isso, faltava alguma coisa. E como eu tinha me tornado já uma referência no tratamento de feridas no meu estado, uma pessoa virou para mim e disse: Marcelo, qual foi a parte que você não entendeu ainda de que você precisa ter uma clínica? E eu já comecei com uma clínica. Depois que eu ouvi isso, no dia 30 de junho de 2015, menos de 3 meses depois, porque no dia 5 de outubro de 2015 a minha clínica estava inaugurada. E dei um passo muito grande, né? Porque fui para uma estrutura, reformar, constituir um CNPJ, estar respaldado com toda a parte documental, legal, e foi muito importante para o início da minha trajetória, porque
eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro no estado do Pará, né? A minha clínica foi a primeira no estado do Pará. E isso, claro, gera desconforto, né? Mexe com o ego, mexe com a vaidade das pessoas. Tanto é que eu recebi 18 processos contra mim junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Pessoas me acusando de exercer ilegalmente a medicina, porque eu prescrevia curativo, porque eu fazia laser. Eu fui parar numa delegacia, porque o Conselho Federal de Medicina processou o Conselho Federal de Enfermagem e me citou no processo. E claro que não deu em nada, porque eu estava fazendo tudo dentro da lei, né, da mais pura legalidade, trabalhando na esteira da lei. Então, empreendedorismo, ele perpassa, inclusive, por isso, né, Juliana? Pela capacidade de você entender o tamanho do seu negócio e todos os aspectos. Entender o seu negócio estruturalmente falando, e entender o seu negócio comercialmente falando, legalmente, cientificamente, sabe? São vários aspectos que a gente precisa estar de olho para que a gente não erre, né? E a gente não tem isso na nossa formação, né, Juliana? Pelo menos na minha época e na sua época, a gente não ouvia falar de empreendedorismo. E a gente sabe que o enfermeiro ele é um profissional liberal desde que a enfermagem se tornou profissão reconhecida e legalizada no Brasil em 1946, ou seja, a gente já podia empreender e isso foi legitimado em 1986 com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, onde dizia que o enfermeiro era um profissional liberal, né? E como profissional liberal, claro, ele tem que estar registrado junto a um conselho regional no caso nosso, de enfermagem, ou uma ordem, no caso, que regulamente a profissão, o exercício, fiscaliza o exercício da profissão. E aí eu resolvi fazer isso dessa forma. Então, em 2015, abri, na época, Instituto Dr. Marcelo Mendes, depois o espaço cresceu, a demanda cresceu, eu já tinha uma clientela pré-formada, mas errei sim logo no começo, na forma de comunicar, da forma de fazer as pessoas entenderem como elas deveriam chegar no meu negócio, né? Ouvir algumas pessoas a respeito do marketing e acabamos errando nesse marketing, porque uma coisa é certa, ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo, e eu sabia do que eu estava falando, mas o pessoal do marketing... Marcelo, compartilha com eles a história de que você não tinha nenhum paciente por um bom tempo e aí você fez o panfleto. Eu abri a clínica e foi muito estranho, porque muitas pessoas me procuravam, já era uma referência, olhavam, o enfermeiro Marcelo Mendes é o enfermeiro das feridas. Aí abri a clínica, 45 dias a clínica aberta, nenhum paciente. Eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu estava bem para a rua empurrar os pacientes para eles se ralarem no chão e eu me chamava para fazer curativo. Estava desesperado. E aí, conversando com a minha contadora, que nem é da área, né? Ela me mandou um documento lá para pagar, um boleto, um imposto. Eu digo, mas eu estou pagando imposto, pelo amor de Deus, não tive nenhum paciente, é um absurdo isso. E aí ela disse, Marcela, mas como é que tu está fazendo a divulgação? Como é que está sendo esse teu marketing? Não, eu conversei com a empresa do marketing. Eles acham que falar de feridas é muito Marcelo, tá cortando de novo. Tá de novo cortando. Desculpa aí. melhorou. Não sei, pessoal, até comentem aqui se é eu que tô vendo que tá cortando, se realmente tá cortando. Às vezes é a minha internet. Se for, por favor, comentem. Se vocês estiverem entendendo bem, comentem aí embaixo que tá ok. Ou se estiver cortando, comentem que tá cortando. Porque às vezes pode ser a minha internet e Tá. não a do Marcelo, por favor. Só para eu ter ciência. Eu tô no Wi-Fi, o meu som do Wi-Fi aqui tá bom. Então, não Se sei. vocês puderem comentar aí para me ajudar para ver se tá cortando, pode seguir. Tá cortando um pouco realmente. Então tá cortando. Então tá. Corta, mas dá para entender. Tá. Bom, Então. se ficar muito, Ok. mudar de lugar, tá bom? Mas assim, então, como a Ju falou, e aí não tá tendo paciente. E conversando com a minha contadora, ela disse, como é que você está fazendo essa comunicação, né? E aí, marketing é dito para mim, Marcelo, não dá para falar feridas, mostrar imagens, é muito pejorativo. Vamos falar sobre desordens da pele, vamos falar... Era muito textual. E aí os pacientes, a minha persona não conseguia entender isso, o meu conseguia entender dessa forma. E aí foi quando ela disse, então muda a forma de se comunicar. E aí a gente fez mesmo uns panfletos com fotos de ferida e sair para a rua, frente das unidades de saúde, na frente dos hospitais. E aí a minha agenda começou a bombar, um negócio assim absurdo. O boca a boca, como a Juliana comentou, ainda é a estratégia que mais dá certo, né?
Mas, assim, só dá certo para quem tem um serviço consolidado, para quem entrega aquilo que se propõe a entregar ou faz o que a gente chama de over-delivery, que entrega além do que você pode entregar, porque aí você tem o cliente satisfeito ao ponto dele se tornar teu propagandista e querer divulgar o teu trabalho e te indicar para outras pessoas, né? Hoje, 80% dos meus pacientes eles chegam até mim por indicação de um outro paciente. Usei uma linguagem bem mais coloquial, falando mesmo de vida, lesão por pressão, por exemplo, as pessoas conhecem como escara, não conhecem como lesão por pressão, né? Ninguém conhece úlcera venosa, né? Conhece como varize estourada. Ninguém. E você vai na linguagem do paciente. Ele não tem obrigação de entender termos técnicos. Quem tem obrigação somos nós. E a gente tem a obrigação de fazer ele entender o que eu quero dizer para ele, né? Eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que encontrar essa forma de me comunicar. Claro que no setor saúde é um pouquinho mais complicado, porque tem regrinhas, né? Resoluções que pode isso, não pode aquilo, e a gente tem que estar trabalhando na esteira da lei, como eu falei. E aí, mas a minha experiência, a trajetória foi um pouco, no começo, meio isso. Também, mas como eu falei, eu parti para um consultório, mas do meu consultório da clínica eu também já atendia em domicílio, também atendia em hospitais, pacientes internados, porque não sei se vocês sabem, mas é direito do paciente, quando numa instituição hospitalar não existe aquela especialidade, ele pode buscar essa especialidade fora. Então, as famílias me contratam para eu ir no hospital atender, porque o hospital não tem um especialista estomaterapeuta. Isso é direito do paciente. E eu ando com a lei lá, porque se o hospital me barrar, eu digo, ó, tá aqui, é direito do paciente, você não pode me barrar de entrar. A gente tem que saber tudo, a gente tem que ampliar os nossos olhares do conhecimento. Não dá para só... Eu sou estomaterapeuta, eu não posso saber só de tratamento de feridas, de estomias, de incontinência, só de laser, só de ozônio, só de podiatria. Eu tenho que, para o meu negócio estourar e dar certo e se consolidar, eu tenho que ter outros saberes, entender de gestão, entender de gestão empresarial, entender um pouquinho de legislação, um pouquinho de contabilidade, entender um pouquinho de marketing, de comunicação, um pouquinho de ferramentas. Você tem que entender, você tem que abrir o leque, porque você não consegue no primeiro momento ter uma equipe múltipla para fazer para você, porque custa muito caro. Então você vai fazendo algumas coisas e mesmo que você vá delegar, você tem que saber o que você quer delegar e o que você pode delegar, né, Juliana? Então, assim, eu fui até o Conselho Regional de Enfermagem, saber qual era a documentação para fazer o registro da empresa. E olha só, gente, quando eu abri minha clínica, em 2015, a gente não tinha... Marcelo, agora parou. Cortou de novo. Oi, então... Travou. Travou. Oi, voltou? Agora voltou. Voltou. Uhum. Engraçado, você tá congelada para mim, às vezes. Eu acho que é porque eu não tô mexendo, eu tô tão concentrada na tua fala Não, que parece que eu tô congelada. ela fica embaçada, assim, às É? vezes. Às vezes, Tá. focado a imagem. Bom, então, como eu falei, a gente precisa ampliar esses conhecimentos. Então, eu fui, por exemplo, até o Corém para saber qual era a documentação. A própria contadora não era uma contadora da área da saúde, né? Então, ela também tinha umas dúvidas, fomos estudar juntos. Qual era o KNAI, como era que fazia para cadastrar no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Gente, é uma infinidade de coisas. A gente acha que é Isso é uma coisa assim. importante reforçar. É bastante burocracia, é bastante documentação. Só que, diferente da época que o Marcelo abriu, hoje o Corém, ele, né, tá com tudo mais preparado. Tem até próprio no site do Corém, né, quais são as documentações. Tem como fazer até, alguns Coréns, eles disponibilizam para fazer online isso também, né? Não. Então, hoje está tudo bem mais preparado, né? Quando eu abri a clínica em 2015, não tinha a resolução 568, né, do Conselho Federal de Enfermagem, que falava sobre consultórios e clínicas de enfermagem, né? Então eu tive que mesmo quebrar paradigmas, era um negócio e usar o network que eu tinha a meu favor. Eu conheci as pessoas do Corém que puderam me receber, me orientar. Agora voltou. Voltou? Você tava mudo. É, Eu acho que não tem como ficar mais perto da internet. Aí, por causa das crianças, né?
Será que É, vai dar? não, eu Ele tem posso. dois pequenos, gente, que vai ser. Voltou, gente. Vocês ouvem agora? Ficou sem som, por isso que eu tô falando. Será que não tem como, sei lá, ficar um pouco em outro local mais fechado, mais perto Tá? da Ainda internet? Ficar. não me ouvem ainda? Agora eu tô te ouvindo bem cortado. Bem, eu vou mudar de posição. Eu vou lá para perto da internet. Espera aí, Tá rapidinho. bom. Ah, Gente, agora tem risco das crianças aparecerem na live. não, eu peço para eles virem para cá pro quarto. Relaxa, vai dar certo. Só acender a luz aqui para ficar mais fácil. Gero, vá com eles pro quarto, porque ela não tá pegando a internet. Pronto, assim ficou melhor? Fala com a gente agora. Pode seguir. Vamos ver. Vamos seguir agora, então. Eu acho que é legal a gente pontuar agora, né? Porque com eles a questão do que é um profissional liberal, o que é um profissional autônomo, né? Isso, só pode Porque fazer. que eu acho que, tipo, isso é uma coisa que acontece bastante. Muitos colegas chegam para mim que estão querendo abrir um negócio. Ah, Ju, eu não sei, porque eu ainda não quero abrir com CPF por causa do imposto de renda. Tá complicado para mim, porque acaba tendo um vínculo no hospital ou no concurso, alguma coisa do tipo. Mas eu vou abrir um MEI, né? É a coisa que a gente mais escuta. E, gente, o enfermeiro não pode ter MEI, porque nós somos profissionais liberais. E profissional liberal, ele não pode ter MEI. Por quê? Porque a gente tem um conselho, né? A gente é regido por um conselho ou uma ordem. Então, a gente não pode ter MEI. A gente vai ter que ver, vocês vão ter que ver com o contador de vocês outro tipo de empresa que vocês têm que abrir. Aí vocês vão ter que conversar e negociar de acordo, né, com o que vocês querem, se vocês vão ter sociedade, se são outra sociedade, de acordo com o que vocês têm de capital. E aí vocês vão ter que conversar com o contador de vocês e ver qual é a melhor estratégia. E uma outra coisa também super importante, que é bem comum, né? A gente sabe que as pessoas hoje ainda estão trabalhando, estão no concurso público, né? E querem ter uma fonte, começando devagarzinho e empreendendo e não abrindo mão do seu concurso. Se você é concursado, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode ser sócio administrativo da sua empresa. Então, você vai ter que ter um sócio administrativo no seu CNPJ. Então, você não vai poder ter uma empresa sozinho. Então, isso também é bem importante você conversar com o seu contador quando você abrir o seu CNPJ. Então, uma informação bem importante. Né, Marcelo? É, tem até uma súmula já do Supremo Tribunal Federal que já tem, em alguns casos, é até permitido desde que você consiga fazer. Porque hoje, uma reforma trabalhista, a gente não tem mais aquela obrigatoriedade quantitativa de horas no máximo por semana. Então, se você mostra a compatibilidade de horário, até é permitido. Assim, mas, por exemplo, você é enfermeiro e você tem uma clínica, você responde como responsável técnico da clínica, você tem que saber que aquele horário de responsabilidade técnica não pode casar com o horário do seu trabalho no seu vínculo empregatício, né? Porque não pode conflitar. Gente, é muita coisa. Assim, a maior dica que eu dou é assim, não se aventurem sozinho, né? A Juliana, como falou para você, a história dela, ela foi começando, ela foi de maneira muito, como é que eu posso dizer, muito responsável, muito tranquila, ela foi respeitando os limites dela, mas o próprio dia a dia, o cotidiano mostrou para ela da importância de que ela precisava buscar outros conhecimentos, outros conteúdos. Ela até buscou mentoria e tal. Eu até acho que quando a Juliana me conheceu no Einstein, depois que terminou a pós, veio para Belém passar uma semana na minha clínica, né, para fazer uma espécie de estágio vivencial para entender a dinâmica disso, ela ficou um pouco mais confiante, porque ela tinha ali do lado dela uma história verdadeira, né, uma trajetória de uma pessoa que estava fazendo a coisa da forma profissional. Porque não dá para ser, se você resolve fazer o empreendedorismo de negócio, não dá para você fazer isso de forma aventureira. No próprio Sebrae tem estudos que mostram que a maioria das empresas que começam de maneira não planejada, né? Por isso a importância de fazer um bom planejamento, um plano de negócios, elas com menos de 2 anos elas fecham. Porque a gente tem muita coisa, gente, são coisas assim que a gente não tem noção, a gente não, nós da enfermagem, a gente é formado para ser
é um profissional generalista, muitas das vezes, da área da enfermagem, né? A gente sabe do cuidar, a gente sabe fazer assistência. A gente não sabe nem fazer gestão do cuidado, muitas das vezes, né? Que é uma necessidade latente hoje do mercado. Então, como a Juliana falou, buscar orientação de outros profissionais, de um advogado, de um contador, que vai construir o teu contrato social, que vai te ajudar a definir qual vai ser o regime tributário da tua empresa, se vai ser optante pelo simples, lucro presumido, lucro real, se vai ser uma limitada, se vai ser uma SCP, se vai ser na modalidade cooperativa, por exemplo, é uma possibilidade, né? MEI, eu não posso fazer MEI enquanto enfermeiro para assistência, mas eu posso fazer MEI para área educacional, por exemplo. Então, tem particularidades. Que tipo de cadastro? Qual é o código do Nacional de Atividades Empresariais que a gente vai utilizar? Atividade de enfermagem é um código muito genérico. Mas de atividades de enfermagem, o que são atividades de enfermagem? Aí quando você vai ler lá, tudo que compete ao enfermeiro é atividade de enfermagem, né? Então pesquisa é atividade de enfermagem, né? Gestão é atividade de enfermagem, educação e formação é atividade de enfermagem também. Então isso vai clareando para a gente, até para que a gente possa entender quais são os nossos limites, até posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Gente, se eu não tivesse, desde o começo, trabalhado na esteira da lei, como a gente costuma dizer, respaldado pelas resoluções, pelas leis, orientado pelos profissionais, eu teria me dado mal, porque eu recebi 18 denúncias lá no Corém e tal, mas eu estava respaldado. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo de maneira aventureira, né? E isso não dá para ser. É uma responsabilidade muito grande, principalmente porque você vai, quem empreende na área da saúde, a gente empreende diretamente com vidas, com pessoas, né? Em situações de vulnerabilidade, muitas das vezes. Se não for o paciente, mas é a família. Ah, Marcelo, mas eu quero montar uma loja para mim, para eu vender produtos para a saúde. Se você vender um produto com uma validade, por exemplo, vencida, porque tu não teve controle do teu estoque, tu não teve, tu tá entendendo? Então, gente, tudo envolve pessoas, né? Envolve clientes e tem, além de tudo isso, uma coisa chamada Código de Direito de Defesa do Consumidor, né? Que ele tem direito, enquanto contratante ele tem direito, né? Então, assim, entendam, existe uma gama de conteúdos que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa ter uma certa noção para que a gente possa discutir sobre isso. Entendam? Seja para uma consultoria, seja para um curso de extensão que eu queira fazer, seja para um furinho de orelha, né? E aí já estou aqui dando algumas milhões de possibilidades, né, de onde o enfermeiro pode empreender, seja numa clínica de tratamento de feridas, de terapias alternativas, né, de práticas integrativas, seja no home care, seja numa empresa, uma casa cirúrgica que eu queira abrir, seja numa distribuidora de material médico hospitalar. Gente, seja um pesquisador, eu resolvi fazer pesquisa patrocinada para laboratórios, por exemplo. Esterilização, CME, transporte de paciente, produtos, indústria de produtos, Equipamentos, né, para a saúde. Gente, tem uma. ozônio, laser. A gente ia passar aqui horas e horas e horas dizendo das milhões de possibilidades, né? Eu acho que as pessoas estão com dúvida ali que a gente comentou por causa do MEI, que ficou a questão que estou falando, mas eu vou abrir, eu quero abrir para consultoria e cursos. Não, se você for abrir uma de cursos, você pode ter o MEI. É a questão assistencial mesmo que a gente está falando, que daí não tem pode, assistencial, porque não pode, tá? a gente tem que seguir as resoluções do nosso conselho, do Conselho Federal de Enfermagem, né? E as resoluções dos conselhos regionais, né? Quando houver no seu conselho regional um parecer técnico, uma nota técnica a respeito daquela matéria em específico. E já fica uma dica: se você não tem essa matéria dentro do seu conselho regional, da sua jurisdição, você precisa inquietar, você precisa provocar, né? Você entra lá na ouvidoria do CODEM, da sua jurisdição e pede lá, eu gostaria de um parecer a respeito se o enfermeiro tem autonomia, sei lá, para fazer piercing. Estou dando um exemplo, para fazer pilates, sei lá. Vai ter, eles vão emitir um parecer para você e tal, ao menos que já tenha um parecer do Conselho Federal de Enfermagem ou uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que abrange a nível nacional, né?
Então, gente, são muitas as possibilidades. Quando a gente pensa em empreender na Amigo, o enfermagem, ventilador tá ligado? tá? Júlio, Eu, tô... eu achei que era, podia ser. Agora pode seguir. eu esqueci que aqui Pode falar. tu tá com 13 graus em Florianópolis, aqui a gente tá com... Mas tudo bem. Segue. Eu esqueci de desligar. Então, assim, mas quando a gente pensa em empreender na enfermagem, é uma tendência, gente. É uma tendência. A enfermagem, enquanto profissão, ela evoluiu muito ao longo desses 200 anos de existência. E continua evoluindo, grandes conquistas a gente teve, né? Fomos agraciados em 2022 com a lei do piso salarial da enfermagem, apesar de que está uma incógnita isso, hora vai, hora não vai, está vigente, não está, paga, não paga, o setor privado, enfim, o ministro pede vistas, enfim, a gente não sabe como é que isso vai acontecer no final da história, né? No que vai dar isso, mas acaba abrindo uma oportunidade, porque a gente teve essa conquista, mas a gente pode ter algumas perdas, né? Porque vai acontecer naturalmente o fenômeno do que a gente chama da pejotização, né? Da enfermagem, onde vão passar a contratar enfermeiros como CNPJ mesmo, né? Sem vínculo trabalhista. Isso é uma coisa ruim? Não, não é uma As coisa ruim. cooperativas cresceram bastante já por causa disso, né? As próprias empresas de sociedade limitada cresceram, as chamadas SCP, sociedades com cotas de participação, cresceram no Brasil, de enfermagem, porque é a forma como eles vão se relacionar com a enfermagem. Mas mostra que a gente, enquanto profissão, nós somos grandes, né? Ao ponto da gente ter empresa também, de eu poder entender que eu posso construir uma empresa e ter lucro em cima dessa empresa. Isso é uma tendência, né? Então, a enfermagem, graças a Deus, que ela vem cada vez mais se empoderando disso, né? O empreendedorismo ele passou a ser mais palatável para a gente, ao ponto do próprio Conselho Federal de Enfermagem ter uma Câmara de Inovação e Empreendedorismo, né? Dentro do Conselho Federal de Enfermagem, e alguns conselhos regionais de enfermagem já têm, inclusive aqui no Conselho Regional de Enfermagem em Pará, nós temos a Câmara já de Inovação e Empreendedorismo local, da qual inclusive eu sou membro, eu faço parte da Câmara, então, assim, isso é uma tendência, é um caminho sem volta. E aí, não dá para a gente querer ir na contramão do processo, porque fica mais difícil, né? Você lutar contra o processo, você gasta muito mais energia. Então, o que a gente traz de valioso para vocês, eu acho que nesse nosso primeiro bate-papo aqui, nessa live, é mostrar para vocês que, primeiro, é possível, né? Às vezes me perguntam, devem perguntar para você, né, Juliana? Juliana, mas é muito difícil, né? E eu costumo dizer que não é fácil nem é difícil. É possível. Eu Porque acho que tem que. A primeira coisa que tem que pensar é que eu recebo muito questionamento, tipo, ah, mas eu não sei no que eu posso empreender, eu não sei, né? Eu acho que isso é bem. As pessoas hoje estão cansadas, estão se sentindo desvalorizadas, porque ainda mais com essa questão do piso, né? Ah, conquistamos o piso, mas a gente sabe que foi de uma forma que não foi como a gente queria, com as horas trabalhadas semanais. O pessoal está exausto, tendo que fazer dupla jornada, tripla jornada, vários plantões. Eu sei porque eu também sou plantonista de emergência e eu comecei a empreender como uma forma de complemento de renda, porque eu não queria ficar fazendo hora extra e eu posso controlar o meu tempo. Uhum. Né? Eu posso, né, hoje eu faço 30 horas semanais no hospital e eu posso daí controlar o meu tempo com empreendedorismo. E a minha meta é em 3 anos abrir mão e pedir a exoneração do meu concurso público. Só que eu não vou ser também irresponsável de chegar e sair, né? Acho que é isso, não é? Quando a gente tome muito cuidado com isso, vou empreender e vou largar tudo, que tem várias pessoas que vendem isso na internet, né? Fature 7K, fature 10K, abra mão do seu hospital. E não é assim. Eu acho que a gente aqui tá para mostrar para vocês que empreendedorismo é real, dá certo, é possível, com responsabilidade, com planejamento, né? Isso é bem importante. Existem planejamentos, existe um plano de negócio, existe um modelo de negócio que é o Canvas. Existem formas de você se preparar com responsabilidade, mas não necessariamente você precisa já, vou largar tudo e vou começar do zero. Não, você pode se organizar e sim, ser empreendedor, ser dono do seu tempo, ser dono do seu negócio, ter uma renda, né? Não ficar aí dependendo de piso salarial, né? De ficar dessas questões pela classe, mas com responsabilidade, é isso que é importante. E as pessoas perguntam muito, tá, mas como é que foi isso? Eu tenho medo de começar e não ter cliente, eu tenho medo de ninguém me procurar.
de eu não conseguir pagar com os custos. Gente, se vocês fizerem tudo certinho, planejado, vai dar certo. Né? O que é importante? Vocês saberem o que vocês querem fazer. E isso, se vocês sabem o que vocês querem fazer, vocês vão que empreender não é fácil. Isso também é importante. Tem gente que quer empreender por dinheiro. Se você está querendo entrar no empreendedorismo, porque eu quero ganhar dinheiro, então você não, né, Marcelo? Então cai fora, né? Não é por esse caminho. Sim, você pode sim ganhar dinheiro e estar bem sucedido, mas não é com esse pensamento que você tem que empreender, porque empreendedorismo é árduo. Empreendedorismo a gente trabalha muito, a gente tem que se dedicar muito para o negócio crescer. E a gente só consegue se dedicar muito quando a gente gosta do que faz. Você tem que ser, primeiro, você tem que identificar quem você é. Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Você é uma autoridade naquilo que você pretende empreender ou quer fazer? Não, não acho que sou, mas eu posso me tornar, né? Quando eu montei a minha clínica, por exemplo, eu não era especialista em tratamento de feridas ainda, né? Eu abri a clínica, fiz a prova de titulação da Sobenf e me tornei especialista depois. E lá mais na frente eu fui fazer estomaterapia. Mas eu já era uma autoridade, né? Eu já tinha me tornado uma autoridade porque já tinha feito mestrado, doutorado, tudo voltado para essa área. Já tinha muito conhecimento agregado nisso. E tinha me tornado uma referência, tinha um bom networking voltado para isso também. Outra coisa é você reconhecer quais são as suas qualidades, né? Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. A Juliana, inclusive, vai deixar depois para vocês uma ferramenta. Hoje, gente, existem ferramentas que ajudam a gente a achar o caminho no que a gente pode fazer. Porque não necessariamente, isso eu escuto muito assim, eu não gosto da assistência, eu não gosto de estar ali tratando uma ferida, eu não gosto de ali estar na parte estética, eu não quero estar com o paciente. Mas não necessariamente você precisa estar na assistência. Hoje em dia tem auditoria, tem empresas de responsável técnico, tem empresas de setor de material de esterilização, tem inúmeras áreas dentro da enfermagem que você pode empreender distribuidora, loja de produtos, então tipo, tem muitas coisas, né, que você pode empreender sem estar na assistência. Mas como que você vai saber em qual área seguir, que caminho seguir dentro da enfermagem? Porque é um mercado novo, gente, tem muita coisa que vai surgir. Você pode até criar uma coisa nova dentro da enfermagem para empreender. Esses dias eu vi no Instagram, eu achei muito legal, de duas enfermeiras que elas acompanham parto, elas fazem a parte da obstetrícia, tipo, elas acompanham. E aí elas decidiram pegar, depois de acompanhar o parto, elas começaram a pegar o cordão umbilical e fazer um quadro para eternizar o parto. E elas começaram a vender esse produto. Elas pararam de atuar como enfermeira obstetrícia e estão só vendendo isso. Então, assim, acabaram de fazer um produto e lançaram e elas são enfermeiras. Então, Eu elas tenho estão lá no parto, elas pegam o cordão, elas preparam. eu Entendeu? Então, tenho uma tipo, não necessariamente. Então, você pode também descobrir alguma coisa no mercado da enfermagem, criar o seu negócio. Isso é empreender, é ver uma oportunidade de negócio. Só que existe hoje ferramentas que te auxiliam a fazer essa análise pessoal de que área, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. E existem ferramentas que ajudam você a se direcionar. E essa ferramenta é a análise SWOT pessoal. E eu vou disponibilizar, eu vou deixar no feed essa análise para vocês fazerem. Ali vocês vão colocar quais são os pontos fortes, forças, virtudes, qualidades, fraquezas, defeitos, quais são os seus maiores objetivos, no que mais você gosta de trabalhar na sua área. Então, vocês vão colocar ali e vão avaliar no que vocês podem empreender, no que vocês podem, que caminho vocês podem seguir, né, Marcelo? Uma coisa que é importante, né, Juliana, como tu falaste, não só a assistência, às vezes você pode. Eu tenho uma amiga que ela começou fazendo casa de parto, e aí ela fazia transmissão do parto televisionado para a família, para os amigos, não sei o quê, fazia junto ali com um baby shower, um chá de fraldas, tudo acontecendo, tudo junto e misturado, e hoje ela tem uma empresa só de eventos, ela já nem faz mais parto, porque a parte do evento dava mais dinheiro do que o parto, que ela abandonou a assistência e foi para isso. Ela criou um produto novo em São Paulo. Como a Juliana falou, são muitas, 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 muitas possibilidades. Você só precisa. Inclusive, amanhã, né, a gente vai ter uma live com a Camila, a enfermeira Camila, que é um baita de um exemplo, empreendedora, que ela criou uma ferramenta, uma tecnologia, que ela está empreendendo internacionalmente. Ela acabou de Exatamente. vir da China, que ela implantou no hospital lá a metodologia dela, a ferramenta dela. Então, ela criou uma ferramenta enfermeira, ela criou uma ferramenta
com a questão de lesão por pressão, no centro cirúrgico, ela criou a escala ELPO e ela está empreendendo com isso mundialmente, em Vendendo para o 9 mundo todo. países. É, Então, olha só as possibilidades que tem de mercado. E amanhã vai ter uma live com ela falando como que ela chegou nisso, qual a ideia que ela teve, como que ela alcançou esse mercado. Então, tem inúmeras áreas para você empreender. Na semana que vem, a gente também vai ter com a Beatriz Yamada, que a Beatriz ela tem uma fábrica, né, de produtos para pele. exatamente. Além dela atuar com podiatria e estomaterapeuta, ela tem uma fábrica de produtos para vender para pele, Ela né, desenvolveu, estomaterapia. né? Então, assim, outra área do empreendedorismo. Então, assim, tem muitas coisas legais. O que, que é importante, né? Vocês quererem empreender. Se você já, eu quero empreender. Ah, então você quer empreender? Então vamos ver em que área, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco. Beleza, eu quero empreender nisso, definiu o que você quer empreender. Então tem que começar a fazer um planejamento, fazer um estudo, um plano de negócio, um canvas, para você saber, para traçar um plano de ação, para começar a ver qual que é a próxima etapa. Pois Ah, eu vou abrir uma clínica, eu vou abrir um consultório, eu vou estar no cowork, eu vou estar no atendimento domiciliar. Aí, a partir dali da tua definição, você vê qual que é o teu público-alvo, né? Quem que eu quero. Isso é extremamente importante. nesse começo, uma dica que é importante, porque às vezes você pode estar sem capital também, né? Não é tão incomum a gente encontrar enfermeiros que não tenham esse capital para começar a empreender. E aí, o quanto mais você conseguir de economizar recursos nesse primeiro momento, é importante. E aí fica uma dica, né, Juliana? Você pode visitar o Sebrae da sua cidade. O Sebrae é um grande parceiro, né? Que ele te ajuda a construir o teu plano de negócio, né? Uhum. Ele faz análise de mercado junto com você. Você tem que fazer estudo de concorrência, estudo de cliente, de persona. Tudo isso você vai pegando. Tem cursos, inclusive, que são gratuitos, cursos livres ali de Online. 2 horas online. E você vai vendo. Lembra que eu falei, a importância de você ter o conhecimento como seu aliado, né? Até para que você possa estar mais preparado para tomar as suas decisões. Quando você toma a decisão que está fundamentada, embasada num conhecimento, a possibilidade de você tomar a decisão mais assertiva é muito maior, né? Do que você vai errar ao longo do processo. Vai, gente, é normal, né? Eu sempre digo que a gente vai fazer o plano A e o plano B, e eu digo, não gosto de plano A e plano B, eu faço plano alfabeto mesmo. Se for preciso chegar lá no Y, eu chego lá no Y, mas eu não vou desistir, né? A mente empreendedora é isso, é uma mente resiliente, né? Que aprende com os erros e que transforma no erro uma oportunidade, diga-se de passagem, né? E a mente empreendedora encontra na oportunidade um negócio, muitas das vezes. Às vezes, a partir, por exemplo, do seu erro, a Camila é um exemplo disso, né? A Camila foi enfermeira de centro cirúrgico, era muito inquietada com essa situação, se viu diante de erros consecutivos, resolveu fazer um doutorado. Na tese de doutorado dela, ela construiu a escala ELPOS, validou isso com os juízes, transformou isso num produto que hoje ela vende. Hoje ela chegou agora recentemente, domingo, da China, e fiquei muito feliz dela ter aceitado, né, o nosso convite para vir participar conosco aqui na Bem Educamove. legal, né? Grande parceira, uma amiga queridíssima que eu fiz. Acabei de estar recentemente em Londres com ela no EUMA. É uma pessoa fantástica. E vai estar aqui amanhã compartilhando isso um pouquinho com a gente, né, Ju? Então, assim, gente, como vocês perceberam, tem muita coisa, tem muita coisa. E vocês poderiam dizer assim, meu Deus, será que existe uma possibilidade de a gente aprender todos esses conteúdos, né, Juliana? Será que isso existe num único lugar? Tem como eu saber de tudo isso que eles falaram num único lugar? E se eu dissesse para vocês, eu e a Juliana, disséssemos para vocês que existe, né? Que vocês podem encontrar todas as respostas para tudo isso num único lugar, né? Mas isso são para os próximos capítulos, né, gente? Uhum. Então, um spoiler aqui para vocês ficarem nas próximas lives, a gente vai dizer para vocês estarem aqui conosco nas próximas lives, né? E aí eu acho, Juliana, que a gente pode abrir agora para o pessoal fazer, Perguntas, né? né? Eu acho que é isso. Comentem aí o que vocês estão angustiados, o que vocês querem saber sobre empreendedorismo, o que a gente pode ajudar Tem vocês. uma Já estão pessoa. empreendendo? Quem já está empreendendo? Isso, Se eu puder. legal. Quem já está empreendendo, comenta aqui pra gente. Isso, bacana. Tem uma pessoa perguntando aqui se eu faço palestras, caso eu seja convidado para municípios. Fazemos palestra também. Também fazer palestra é empreendedorismo. Você vende horas de É. palestra, né? É,
Algumas pessoas colocando que é importante, ser responsável, planejamento prévio. Não digo que é importante, é indispensável. Não dá para fazer sem planejamento, né? Olha, Paulo, grande abraço, querido. O Paulo Neiva, um grandíssimo querido lá do Rio de Janeiro, do Instituto Pele Nova, está aqui nos prestigiando. O Paulo já empreende, né, Paulo? Entende, exatamente. Paulo assistiu uma palestra. Compartilha aqui com a gente. Foi muito difícil o começo? Como é que foi? Exatamente. A professora Andréia está perguntando que no caso dela seria para cursos de extensão, né, para enfermagem, para capacitação. Aí a dúvida é se podia fazer MEI para esses casos. Pode, Andréia. Abraço, querida. Saudade de se ver. Pode, pode, pode sim. Nada é fácil, é verdade. É. Mas não é impossível. O intuito dessa live, gente, não é assustar, né? Não, O intuito dessa live é mostrar que é é possível, tentar, encorajar. tá? Essa é a palavra, isso Até mesmo. porque vocês estão diante de dois enfermeiros e empreendedores que construíram uma trajetória de sucesso, né? E que continuam empreendendo. A Educamoving é uma nova, né, empresa que a gente está abrindo, é uma nova forma de empreender, está sendo novo para a gente também, né, Juliana? A gente também está É. estudando muito, a gente está há 2 anos à frente desse projeto, estudando, se dedicando, saindo da zona de conforto, rompendo a bolha, é nessa pegada. É E é nessa isso, é o que a gente conversou. Que abrir um negócio, vai estudar, vai se dedicar, vai pedir ajuda, né? Então, é importante que vocês, se vocês não entraram ainda, entrem lá no nosso grupo. A gente criou aquele grupo com o intuito disso mesmo, de ter uma comunidade de ajuda, porque eu tive isso com meus colegas da pós, então várias vezes eu passei aperto, eu mandava uma mensagem, gente, como é que faz isso? Como é que resolve isso? Eu preciso desse documento, como é que faz? Eu tô com esse problema. E a gente fez essa rede de apoio, e isso também é muito importante, né, Marcelo? Ter pegada. alguém com quem contar, ter um apoio para essas horas, porque empreendedorismo gera dúvidas, tem algumas dificuldades no caminho. É, Então, se é, vocês não entraram, entra lá no grupo da comunidade nossa, que esse é o intuito lá, formar essa rede, trazer informação. E, o Paulo está dizendo que não se vê mais como CLT. É isso mesmo, foi mordido pela mosquitinha do empreendedorismo, né? Eu sempre brinco assim, é a nossa eu carta de nunca pensei em ser empreendedora, sabia? Foi uma coisa que foi acontecendo. E agora, tudo para mim não tem nada a ver. É uma loja, esses dias eu vi na rua uma loja de sorvete, de vende, eu falei, nossa, que legal, a gente tem uma dessa em Floripa, né? Então tu começa a querer empreender, tu vira um empreendedor, tudo é um negócio, é uma oportunidade. verdade. É assim, ainda não tenho o próprio empreendimento, mas tenho parceria com exames de eletrocardiograma, com farmácias, clínicas locais. Legal, assim, uma palavra de ordem no empreendedorismo chama-se parceria. Caminhar junto é muito mais difícil, né? E parceria, agora, detalhe, parceria só é bom quando é bom para os dois. Ela não pode ser unilateral, né? Eu não posso tu ser meu parceiro e eu não ser teu parceiro, né? A gente tem que estabelecer, inclusive, em alguns casos, é possível você fazer um contrato com essas parcerias, Isso. tá? Para a gente entender, ah, não, mas eu vou mandar para lá para tua clínica, tu manda para minha, mas aí se o meu paciente chegar aqui, tu dá um desconto, faz um preço diferenciado na tua loja, se eu prescrever e tal. Essas documentações, esses contratos são super importantes, porque pode dar problema. E a gente sempre tem que se prevenir. Inclusive, a gente vai ter uma live com a doutora Jaqueline, que ela está aqui nessa live hoje, enfermeira, advogada. Isso, E a gente vai falar sobre isso, gente, sobre documentos, sobre contrato, como se proteger, os aspectos jurídicos, para a gente não entrar em furada no empreendedorismo. Semana que vem vai ter uma live sobre isso. e assim, como eu falei para vocês, tudo isso que a gente está falando, gente, todos esses conteúdos, eles estão compilados num único lugar, né? E o mais importante disso, que a gente tem uma entrega para fazer para vocês, de uma maneira muito diferenciada, um produto inédito no mercado, né, Juliana? Foi feito Porque com é um muito carinho e muito estudo, né? Com e certeza. assim, lado de conteúdos, mas que vem agregado a essa quantidade absurda de conteúdos, um pegar na mão, né? Um hands-on, porque ele vem na modalidade de mentoria, né? E mentoria com pessoas reais. Sabe? Aqui, a gente não vai dizer para você abandone e venha faturar 7K, até porque faturamento não é sinônimo de lucro, são coisas completamente distintas. Então a gente vai fazer, como a gente colocou lá no comecinho da conversa, de maneira muito responsável,
pegar na sua mão, para você ter coragem de dar o primeiro passo. Sabe que todos aqueles medos que você tem, todos aqueles medos, é importante até você listar todos esses medos, sabe? Faça um checklist deles. E lá no final, você vai ver que todos os seus medos viraram oportunidades. E todos os seus medos viraram um aprendizado. Virar tanto aprendizado, vai chegar uma época que você vai ser capaz, inclusive, de compartilhar esse seu aprendizado. E quem sabe fazer o seu aprendizado virar um negócio, né? Então, é isso, gente. É uma delícia. Eu chego a ficar emocionado quando eu falo disso, sabe? Porque eu sei a minha trajetória. E posso dizer para vocês, a minha clínica vai fazer 9 anos e posso continuar dizendo para vocês sem medo de errar. É um dia de cada vez, sabe? É se reinventar todos os dias, é procurar estar monitorando os resultados, monitorando a concorrência, monitorando os seus clientes, monitorando tudo, a sua persona, a sua forma de comunicar, como é que tá os seus contratos. Isso não pode parar, é uma constância, né? Tem dias que você vai desanimar, vai ter dias que vai estar, sabe? Poxa, hoje não foi bacana. Mas, sabe, amanhã é um novo dia, a gente se reinventa, é a resiliência que nos coloca para frente, sabe? Muitas das vezes você não vai querer nem estar vivenciando aquilo, porque, como a Juliana falou, gente, nem só vão ser flores, né? Vai ter o ônus e vai ter o bônus. E você tem que aprender a lidar, tem muita inteligência emocional para isso, né, Juliana? E até isso acho que a gente consegue dividir um pouquinho com eles nesse produto que a gente tem para entregar, né? Trabalhar justamente essas relações entre as pessoas. É um produto que vai estar entremeado de aulas ao vivo, de testemunhos reais, né? De mentoria. Imagina você ter a oportunidade de ter um encontro ao vivo, individual, você com o seu mentor, sozinho, sem ninguém interferir, para ele ir olhar o seu processo, o seu projeto, o seu plano, Plano de o seu negócio. negócio, sabe? Gente, isso é inédito. Isso é inédito, Eu não queria tem. isso lá atrás. E a gente pensou por causa disso, das dificuldades, porque eu queria que alguém fizesse isso para mim lá atrás, sabe? Foi uma dor nossa. Então, doeu e aí a gente Gente. pegou com essa dor e vamos fazer um negócio para aliviar para os outros, porque a gente passou um perrenguinho lá no começo, Como né? bons terapeutas, a gente vai atuar literalmente na ferida de cada um, né? É isso Ó, aí. eu, Mas isso a gente vai passando mais para frente, tá? Nas lives, a gente vai ter aula, vai ter várias aulas, vai ter live, vai ter conteúdo. Entrem lá no grupo, participem, a gente vai disponibilizar bastante coisa. Inclusive, quem estiver lá no grupo vai ganhar o sorteio do curso e vai ter vários brindes legais nesse curso, vai ter uns bônus muito legais. Que a gente. Vocês vão ficar surpresos, vai ser inacreditável, vai ser bem legal. Vão acompanhando a gente no decorrer dessa semana, que logo tem novidade por aí. pessoas para estarem aqui conosco, essas pessoas que têm essas dores, que têm essas angústias, que têm esses medos, que compartilham com vocês. Olha, vocês só sabiam que agora a gente descobriu uma comunidade que pode ajudar a gente no nosso processo, que tem uma empresa, a Educamovem, que está aí super disposta a entregar um produto revolucionário no mercado brasileiro, sabe? Gente, é isso. Vocês a gente está aqui para fazer vocês acreditarem ainda mais. Né? Não que vocês não acreditem, vocês acreditam. Mas vocês vão acreditar ainda mais. E vocês vão estar empoderados ao ponto de dar o primeiro passo, de começar. Sabe? Mas eu vou começar meu negócio pequenino, eu vou começar de forma tímida. O negócio não começa pequeno, começa grande, ele começa do tamanho que ele tem que ser. Mas a gente vai ensinar vocês a fazer o seu negócio, pelo menos quando nascer, ser um negócio escalonável, que ele possa crescer mais adiante, porque você vai perceber que ao longo do tempo aquilo vai se tornando pequeno, porque ser empreendedor é isso, né? Ou vocês acham que os grandes bilionários do mundo não querem mais? Então, eu já estou bilionário, eu não quero mais. Não, se eu fiz 1 bilhão, eu posso fazer 2, eu posso fazer 5, eu posso fazer 10, né? E assim a mente empreendedora, né? E o mais importante é vocês terem a certeza, internalizarem, colocarem isso, sabe? Tatuarem isso em vocês. Enfermeiro é empreendedor, pode ser empreendedor, e enfermeiro constrói, sim, histórias de Gente, trajetórias. eu fico até emocionada, sabe?
Porque quando eu fiz a graduação, a gente é formado, né, na época, né, concurso público. Eu queria ser enfermeira de hospitalar, tinha enfermeira de atenção básica, né, ou vai para um hospital privado. E hoje não, hoje a gente está sendo, sabe, a gente pode empreender sim, a gente pode fazer o diferencial, porque o enfermeiro é muito importante, a enfermagem, né, a enfermagem é muito importante, a gente pode fazer sim diferencial dentro do nosso próprio negócio. A gente pode fazer pela gente. E isso é muito gratificante, sabe? Lá na clínica, quando a gente faz ali, o paciente chega, ele te agradece, ele fala, nossa, muito obrigado, você tratou minha lesão, você fez diferencial na minha vida, e te indica, e, cara, é uma coisa, assim, inacreditável, que é uma coisa que você fez com tanto amor, que você fez por você, pelo seu paciente, é pelo teu negócio, é indescritível. Então, Juliana, tu sabes o tal do reconhecimento, da valorização, que tantas pessoas buscam e acreditam que ela se resume a um piso salarial? Gente, não é. A valorização, ela primeiro, ela não vem do coletivo. A valorização, ela é individual, ela é de você. E muitas das vezes você não tem a capacidade de enxergar esse real valor que você tem. E quando você tem a possibilidade de alguém enaltecer esse teu valor, que é o teu cliente, às vezes, porque você conseguiu atender uma expectativa dele. Hoje um paciente me perguntou, doutor, o que é mais legal de ter a sua clínica? Assim, não sei porque que ele surgiu com essa história. Eu estava comentando que eu ia fazer uma live hoje sobre empreendedorismo e tal, e aí ele me perguntou o que é mais legal, assim, se o senhor resumiria assim, o que foi mais vantajoso para o senhor de ser dono do seu próprio negócio, por exemplo. Eu disse para ele, eu poder ser gestor do meu tempo, eu poder ser gestor da minha agenda, sabe? Eu poder, se eu quiser, sexta-feira à tarde, não ir trabalhar e dizer para minha secretária, bloqueei minha agenda porque eu quero passar a tarde com meus filhos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe? O pessoal diz, mas quando é que tu consegue? Tu trabalha, tu viaja, tu vai dar palestra, tu vai para congresso, tu vai não sei para onde, porque eu sou gestor do meu tempo, né? Porque eu consigo fazer isso. E quem me proporcionou isso foi o empreendedorismo, né? e aí é Ele muito importante não ser escravo do seu negócio. E e também tem isso. Isso, tipo, também é importante. Empreendi, agora também tô escravo do meu negócio também. Aí também é outro ponto que também a gente trabalha bastante lá no a sua nosso empresa curso, né? não pode ser eu presa, né? Tem que ser empresa e não pode ser eu É, presa. Sempre porque também. eu presa é uma coisa horrível. Você está preso, escravo. Inclusive, a gente tem um módulozinho só sobre isso, né? Como não ser escravo do seu negócio. Então, gente, tem muita coisa, assim, sabe? Eu tô tão ansioso de esse momento acontecer, sabe? Porque eu sei, vai ser tão gostoso de viver junto com vocês. Foi muito gostoso a gente construir, né, Juliana? Foi muito desafiador, né? Muito. Quando eu me lembro, menos de 48 horas tive que entregar 24 aulas. Nas últimas já está praticamente sem voz, mas assim foi tão gostoso porque a gente fez, de fato, trazendo para essa discussão aquilo que foi doloroso para a gente, que foi dificuldade, que a gente teve dificuldade, que a gente olhava para o lado, olhava para o outro, para cima, para baixo, a gente não tinha onde se agarrar, onde se segurar. A Juliana até ainda foi mais audaciosa do que eu, porque a Juliana comprou vários cursos online, buscou algumas coisas, mas que infelizmente não entregavam, né, Juliana? Eu, na verdade, eu não entregavam, e aí na especialização, eu sentei no lado do Marcelo e falei assim: a gente nem era tão amigo, né? Mas aí, olha como é que já é a questão do empreendedorismo, de você ter visão. Que Eu é. percebi que ele empreendia, que ele já estava bem com a clínica dele, e eu ali, né, tentando. Eu peguei, sentei do lado dele e falei assim: posso, posso dividir Airbnb contigo? Porque eu moro em Floripa, ele mora em Belém. Em São Paulo eu ficava na casa de amigos e eu decidi começar a pagar Airbnb. Eu falei, posso dividir Airbnb contigo? Ele me olhou bem sério, assim, tipo, pode. Então tá, porque eu quero colar em ti, porque eu quero aprender o que tu faz. E foi desse jeito. E isso é empreender mesmo, a gente ter cara de pau e fazer, e daí surgiu uma parceria incrível, né? E aí foi E onde que aí, eu. de dividir apartamento de Airbnb, hoje a gente divide uma empresa, né? Então é É isso, isso aí. a vida. E isso é muito legal, sabe? Porque uma coisa é certa, você tem que estar aberto para isso. Sabe, você tem. Eu digo que um dos segredos do empreendedorismo também chama-se permissividade. Você precisa se permitir.
sabe? Aquilo que você diz que você tem medo, ele precisa ser transformado. Você precisa fazer esse medo virar outra coisa, ele virar uma oportunidade, virar até um desafio, sabe? Porque ele só lhe amedronta quando você não conhece, quando ele é desconhecido. Quando ele passa a ser conhecido, ele passa a não ser mais, não lhe amedrontar mais, né? E os obstáculos, eles só são obstáculos quando a gente não os supera, porque quando a gente os supera, eles deixam de ser obstáculos, né? É isso. Mas você só vai superar se você se permitir superar esse obstáculo. E eu sempre costumo dar como exemplo, a gente não é pequeno e não é grande. Nós somos capazes. Nós somos capazes, né? Nós somos os únicos seres pensantes da face da Terra que temos a capacidade aí de ter conhecimento para usar e ultrapassar isso. Mas tem uma coisa também que também é muito peculiar e específico do ser humano, que é chamada de livre-arbítrio. É você quem faz as suas escolhas, né? E aí a escolha, para cada escolha tem uma consequência. E você tem que estar disposto a pagar o preço das suas escolhas, né? Saber que podem ter consequências boas ou ruins. Agora, no empreendedorismo, as consequências podem ser as melhores possíveis. De que maneira, doutor Marcelo? Se você fizer de maneira responsável, planejada, né? E se você tiver pessoas para segurar na tua mão com histórias de sucesso, com histórias, né, que deram certo, que estão vivendo na prática aquilo ali, gente, a possibilidade de dar errado é infinitamente menor. Talvez os erros que eu cometi ou que a Juliana cometeu, vocês não vão cometer, porque a gente não vai deixar. Porque a gente já passou por essa estrada, a gente viu que tem buraco ao longo dessa estrada. E eu sou daquelas pessoas que eu digo, eu não dou o caminho das pedras para nenhum amigo meu. Não dei o caminho das pedras para Juliana. Eu dei o caminho sem as pedras, para esse caminho ficar mais leve. E aí, quem É isso entrega aí. estão dispostos a receber tudo isso, é muita coisa que a gente tem para entregar. E se eu disser para vocês que a gente vai entregar tudo isso, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, num grande bate-papo, de uma maneira, sabe, vocês vão se sentir amigos próximos, íntimos da gente. É isso que a gente fez para vocês. E a um custo quase que irrisório, né, Juliana? Uhum, Quase que com certeza. o tamanho do investimento que você precisa fazer. Porque aqui na Educamoving ninguém gasta. Aqui todo mundo investe. Investimento é aquilo que traz resultado, que tem retorno. E é isso que eu estou convidando vocês a virem fazer esse investimento conosco. E eu tenho certeza que o que a gente vai entregar para vocês no final do processo, vocês vão dizer: meu Deus, eles entregaram tudo isso, ou mais do que eu imaginava, com expectativas muito superadas, com toda certeza. A esse custo, meu Deus, eles estão quase anjos na nossa vida. É literalmente isso, né? O curso de Quero vocês vai agradecer, mudar, né, gente? a Jaque Quero agradecer. vai mudar a história da enfermagem empreendedora, Vai, com 100% de certeza. Com certeza. certeza. Esse é o nosso maior desafio. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? Passaram várias pessoas aqui, foi acompanhando pela live. Muito obrigada por terem participado, por terem compartilhado conhecimento com a gente, por terem acreditado. Continuem com a gente, amanhã vai ter uma live muito especial com a Camila. Olha, amanhã vai ser muito top. As próximas também, todas. Eu acho que cada uma vai ser muito legal, assim. Que a partir de agora a gente vai trazer especialistas para poder falar e agregar mais conhecimento sobre empreendedorismo. Histórias das mais diversas possíveis. E a gente conta com vocês aqui. O primeiro passo vocês já deram, que é estar aqui conosco. E aí eu posso dizer para vocês que em breve estaremos estourando essa champanhe para inaugurar o negócio de cada um de vocês. Estaremos aí junto com vocês. Mais um spoiler. Tchau, pessoal. Beijo, Tchau, beijo. Boa noite. gente.